Música! Você está entrando nas ondas do Mar ao Bar, temporada 2, episódio 19. Estamos na temporada 2, isso mesmo, acredite. O meu nome é Felipe Barbalho, eu apresento este podcast, videocast, com o meu primo. Comigo, Marcelo Lemos, e é isso, entramos na temporada 2. Quem diria que nós chegaríamos ao episódio 19 e chegamos com mudanças, hein, Felipe? Continuamos com o nosso jeito leve, atravessando o Atlântico, falando na nossa linguagem de bar, de mar, mas a gente amplia a nossa discussão aqui, então, do Mar ao Bar, segunda temporada, vai focar mais nas discussões sobre gerações e sobre a nossa ótica da geração dos 50 mais ou do quase 50 mais, Felipe Barbalho. Então, a gente vai passar a discutir isso, trazer aqui muitas ideias, pautas abertas, e vamos aqui jogar um para o outro as reflexões do que a gente pensa sobre essa geração e sobre as gerações como um todo, mas na ótica da gente. E a gente continua com os nossos canais, né, no YouTube, do Mar ao Bar, o LinkedIn aí, já estou com cabeça de trabalho, o Instagram do Mar ao Bar Oficial, o TikTok também e o Spotify do Mar ao Bar. O que a gente muda nessa segunda temporada? Também, os episódios passam a ser quinzenais e a gente vai passar a lançá-los toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, a partir do dia 19, né, de maio, que a gente combinou, dia 19 de maio, é o primeiro episódio dessa segunda temporada, o episódio 19, nesse novo formato, como a gente sempre fala. Toda segunda-feira até 23h59 ele estará no ar, mas os episódios quinzenais nos darão mais flexibilidade para as edições, para a geração de corte. A gente também vai tornar o podcast um pouco mais amplo, então durante a semana a gente pode lançar alguma coisa relacionada a esse tema, um vídeo que não seja um corte dessa nossa discussão. Então é isso que a gente pretende fazer. Pretendemos trazer mais gente pra gente. Vamos passar sempre aqui pelo futebol, vamos passar sempre por mundo corporativo também, porque não tem jeito de não falar sobre isso, porque é a nossa essência também. E já passo a bola pro Felipe aqui, para ele falar se eu esqueci alguma coisa, porque essa geração também tem já uns probleminhas de esquecimento, e para ele também anunciar mais uma novidade aqui do nosso podcast para a segunda temporada, que estamos super animados. É isso, nossa segunda temporada é do Mar ao Bar mais plus, certo? Tem um maisinho. Por que tem um maisinho? Porque nós, como o Marcelo falou, nós sempre também vamos tentar sempre trazer convidados, mas nós temos um novo integrante fixo, será? Vamos lá, vamos a ele! Olha aí! Um novo velho integrante. Olha aí, Fernando Barbalho Martins, exatamente. É o Barmar, é o Fernando Barbalho Martins. Isso. Diz aí, seja bem-vindo, Tudo Fernando, bem, de novo de volta. Seja bem-vindo. Que alegria estar com vocês aqui de novo, agradecer o convite para me integrar a essa iniciativa da família, e agora para quem está vendo, para quem está assistindo o videocast, não podcast, aqui ó, uma iniciativa dos Martins. Brasão. Um brasão, uma iniciativa dos Martins, bloquinho comprado aí nas terras do domínio do bar aí em Portugal. Aquela feirinha de Óbidos, aquela feira medieval de Óbidos. Maravilhoso. A gente vai ser, acho que vai ser ótimo. Arrumei mais uma coisa para fazer, eu tenho só 352 por dia, arrumei mais uma para fazer, mas essa aqui, né, até na esteira, a gente está gravando aqui no dia seguinte do falecimento do Pepe Mujica, né, e estão rodando vários vídeos dele
pela internet, e um deles, ele fala justamente de que você não pode só trabalhar, você tem que ter tempo para fazer o que gosta. E aqui eu estou me juntando aqui a esse esforço que vocês têm de fazer alguma coisa que gosta, por puro prazer, né? Deleite. Prática de diletantismo. Olha, teremos essas palavras agora difíceis aqui no nosso videocast. Chegou alguém para falar. Do mar ao bar com glossário. Chegou alguém para falar as palavras novas e também falar junto. Então, esse podcast com 3, vocês, por favor, nesse começo vocês compreendam que talvez um vai falar por cima do outro e tal. Tem coisa que não dá para tirar na edição, mas, de alguma forma, a gente vai tentar aqui manter. Um fala, outro fala, como eu e Marcelo, às vezes é mais fácil com 2, né? Levanta a mãozinha e tal. Mas aqui é natural, então se perder alguma coisa no caminho, a gente repete, então faz a pergunta de novo, responde de novo, então sem problema nenhum. Marcelo, já estamos tomando bronca do diretor. Não, esse diretor aí, ele é brabo demais. Se a gente tivesse ponto, era igual o Galvão Bueno. Peraí, não, eu vou falar o que eu quero, pô. O cara tá falando aqui no meu ouvido, pô. É o Felipe. Então, o diretor fala, mas, o diretor, quando for falar, vai falar assim, ó. O diretor fala, Fernando. Então, pode deixar, Felipe. Assunto. Faltou explicar, o Marcelo, também, o formato, agora que o Fernando está aqui, o formato do nosso... Né, a gente normalmente fazia um tema, fechava um tema e trazia algumas questões, eu com o Marcelo, nós debatíamos às vezes com o convidado, o Fernando, no caso, foi nosso convidado. Então, aqui a nossa proposta é, cada um de nós vai trazer um tema aqui para uma questão, para um papo, para uma resenha, um debate ou até alguma elucidação para um lado, para o outro. Às vezes é um tema que um é mais especialista do que o outro, mas assim, para tirar a impressão do outro, do que é o que cada um sente em relação àquela questão, sob o nosso ponto de vista, né, dessa nossa geração. E comecemos agora com o mais velho, ele que vai trazer a primeira questão aqui para nosso debate. Vai lá, Fernando. Eu acho que só um ponto é importante, não existe certo nem errado nessas discussões aqui que a gente vai fazer, vão ser as nossas opiniões, o que vai gerar também divergências, pensamentos distintos, então vai ficar bacana isso aqui. Vai lá, Fernando. O negócio é provocar o debate, né? É isso. E eu acho que essa tua ressalva aqui, esse teu alerta, é bom para a gente já introduzir o assunto que eu queria conversar com vocês, que é puxando algo que rodou no nosso grupo do Flamengo. A gente tem um grupo do Flamengo, chama Flamília, né? Eu não me lembro mais quem postou, mas teve uma postagem do Fábio Porchat na semana passada, falando que, assim, você não diz que vai ao estádio para ver o jogo, você não vai ao estádio para ver o jogo, você vai para torcer, você não gosta do jogador, você acha que você fica em casa, para ver o jogo você fica em casa, vendo televisão, né? No estádio você tem que torcer. E aí começou aquele debate, né? Felipe até chegou a ponderar, será que tem jeito certo de torcer? Eu não gosto muito de quem vem a público dizer como as pessoas têm que fazer as coisas, mas assim, existe um jeito certo de torcer? E assim, partindo da nossa percepção, os 3 aqui, criados na arquibancada do Maracanã, né? Existe um jeito certo de torcer? A geração X, a nossa geração, né, que vai de 65 a 80, o pessoal que está aí 50 mais ou quase 50, como o nosso Felipe aqui, a gente torce de um jeito diferente. Tem muito dessa reclamação que a nova geração torceria de um jeito diferente, estaria muito influenciada pelas práticas das redes sociais. Então aquele negócio, tem pênalti, tem falta, o cara, em vez de tá dando força para quem vai cobrar, liga o celular para filmar, o cara que fica tirando foto, né? E tá ali para um pouco se exibir, via o Maracanã, né? Vocês veem isso? Piorou o jeito de torcer, a nova geração torce diferente de nós, torce errado, não é mais torcida. O que vocês acham disso?
Eu até vou pegar, já que o Fernando hoje já entregou o dia que a gente está gravando, né? Eu vou seguir o que ele falou. E hoje eu vi uma postagem da torcida Raça Rubro-Negra do Flamengo, porque amanhã temos o jogo do Flamengo e LDU no Maracanã. Então nós estamos gravando no dia 14 de maio, dia 15 tem o jogo do Flamengo. E é meio que uma regra que eles colocaram que não é proibido selfie. Proibido selfie, tem que gritar, tem que torcer, que a torcida tá lá para gritar, para torcer. Então, te respondendo, isso me fez refletir bastante, porque eu acho que nessa discussão eu fui até um pouco mais radical. Vamos parar de cagar regra, né, gente? Não tem regra. Eu acho que o estádio, como qualquer outra manifestação cultural ou de entretenimento, as pessoas assistem do jeito que quiser, porra. Né? Então, assim, eu penso que, assim, está diferente. Para mim está diferente. Eu continuo, amanhã eu vou ao Maracanã, o público é diferente, o jeito de torcer é diferente, tem muita gente no celular filmando, tirando selfie, como eu falei aqui, eu acho, ou no nosso grupo, tem muitas mulheres, muitas crianças, o que também é muito bom, porque se tornou um ambiente um pouco mais familiar, mas também não deixa de ter a música, não deixa de ter a gritaria, não deixa de ter o xingamento, não deixa de ter a emoção. Então, eu penso que são épocas e jeitos diferentes. Eu passei a pensar assim, eu até estava assim mais radical, que também não pode, é chato, a galera, não grita, não canta, mas também tem. E outra coisa, o estádio no Maracanã, por exemplo, ele já é separado de forma que, se você quiser estar num setor onde é mais pauleira, você compra para aquele setor e vai para aquele setor, que é o setor norte, lá da torcida e tal, parará. Se você quer o mais ou menos, vai na leste, que ainda tem uma galera ali que, né, vibra e tal, mas não é a torcida organizada e tal. Se você é mais tranquilão, vai para oeste, que tem até a torcida misturada e tal. Então, já está meio que fragmentado. Então, se a gente olhar, eu faço um paralelo, se você vê um show hoje, né? Eu não gosto, tá? Eu vou falar, eu não gosto. Se eu estou num ambiente, eu estou ali para assistir aquele show. Então, se eu estou no estádio de futebol, eu quero assistir, não quero ficar no celular. É a mesma coisa quando eu vejo um show, tá todo mundo com o celular ali. Gente, eu acho um absurdo, eu acho péssimo. Você está perdendo aquele momento. Mas vai fazer o quê? Mudou, a pessoa quer transmitir ao vivo, ela quer gravar, ela quer mandar, enfim. Então eu tô mais da democracia. Acho que, e fiquei, irritadíssimo com esse post da Raça, assim, que ditou uma regra que beira, a gente conhece, daqui a pouco, inclusive, por uma violência dentro do estádio, de alguém tá lá com o celular e de tomar o celular, bater, desliga essa porra, que a gente sabe que funciona assim. É assim que funciona. Mas isso não é inédito, não, e nem é original da Raça. O Felipe acho que falou que tem algum tempo que não vê as postagens num grupo de que a gente participa, e um amigo nosso foi à Grécia ver um jogo de basquete, ficou impressionado com a participação, é como se fosse um estádio de futebol, e a torcida do Panathinaikos fala aqui só se veste, acho que é verde o Panathinaikos, só se veste verde, não está aqui para desfilar, não está aqui para tirar selfie. Então, acho que é Curva Sul, sei lá na Itália na Europa, de modo geral, tem muito esse negócio da curva, né? Que é onde fica a torcida mais aguerrida, mais comprometida, digamos assim, com o apoio. E tinha um aviso desse, tipo um decálogo lá, não é para tirar selfie, não é para ficar desfilando, todo mundo é bem-vindo, mas aqui torce desse jeito aqui. Então, havendo uma segmentação, só não pode descambar para o que você falou, né? Perder, ameaça de roubo, de agressão, etc. O que você acha? Bom, eu vou repetir a opinião que eu dei lá no nosso grupo privado, mas acho que qualquer coisa que você tenta normatizar o comportamento dos outros nesse ponto, né, de falar, não, você vai no estádio, você não vai ver o jogo, você vai torcer.
E não é. Tem gente que vai, a partir do momento que você pagou o ingresso, tá lá, não sei que seja aquela claque, né? Aquela torcida organizada paga para ir lá torcer. Aí é uma coisa. Mas quando não é, você pode estar ali, você quer simplesmente não quer ver na televisão, você quer ter uma experiência de ver o jogo do estádio, ter a percepção da torcida, ver ali, participar. Tem gente que vai, quantas vezes a gente já viu gente que no meio da torcida do Flamengo, a torcida fazendo uma festa, a pessoa parada, mas assim, porque a pessoa está admirando, às vezes não sabe cantar mas está ali participando, está sendo mais um. Então, qualquer coisa que tenta normatizar isso, assim, acho ruim. Claro que você botar regra, como você, quando vai, né, num jogo da NBA, acho que todo mundo aqui já foi, e aí tem lá o aviso, como tem aqui também estádio de futebol aqui também, na Europa, em alguns, dependendo do jogo, olha, não xingue, não se exalte, olha, se você vira alguém se exaltando muito, estiver te incomodando, chama o steward, você tem como dar uma trava ali no cara que está invadindo o espaço do outro. A gente foi criado de um jeito que tá aqui entre nós, quer dizer, os dois aqui são bem mais exaltados do que eu, por exemplo, torcendo no Maracanã. Mas também cada um, né, reage de alguma maneira. Mas eu acho que esse post do Porchat também é um pouco de quem também não vai muito ao estádio, quis tirar uma casquinha ali do futebol. Tem um fundo de humor também, né? Do humor, né? E também essa coisa. Tem até uma portuguesa aqui que começou a fazer sucesso, é um programa de debate aqui. O meu irmão até já mandou alguns, já compartilhou. Excelente. Eu sou seguidor dela agora, eu acho ela excelente. Mas de cabelo curtinho, né? Então, eu gosto das observações dela, só que eu acho que o tom dela vai muito no tipo, eu odeio isso, não, isso não pode. Eu acho que também vai um pouco nessa linha que, se você for vendo aquilo, claro, não do lado do humor, né, que ela caricatura muitas coisas, você às vezes fica, não, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo também, o cara que vai e fica tirando selfie, tudo bem, a pessoa quer ir lá tirar uma selfie, mas se está no setor, por exemplo, como o Marcelo falou, está no setor norte, espera-se que você esteja ali cantando e tal, mas também se não tiver, cara, aí é perfil de torcida, aí é evolução das torcidas. Não pode cantar canto argentino, não é só samba. Não, peraí, evoluiu, a torcida é uma coisa dinâmica, é evolução mesmo, acho que não tem que normatizar nada. É interessante isso, que realmente eu gosto da portuguesa, agora me fugiu o nome, porque eu me identifico com o mau humor dela, né? Eu me identifico com o mau humor dela. Boa, isso me irrita. Ela fala assim, isso me irrita, né? Mas, assim, essa história de como torcer, realmente você não tem que ficar ditando comportamento, né? Nem falando assim, só é torcedor verdadeiro do Flamengo, ou do Palmeiras, ou do Grêmio, ou seja lá de quem for, se comportar desse jeito aqui. Como o Marcelo bem lembrou, eu acho que o Marcelo falou isso, acho que 2 episódios atrás, aqui do podcast, falando disso. Agora tem mais famílias, né? Tem mais criança, tem mais mulheres, então o comportamento não é igual. Nem torcida organizada é igual. Qual é a primeira torcida organizada, pelo menos do Flamengo? É a charanga rubro-negra, que não tem nada a ver, por exemplo, com a raça. Sim, em termos de prática, de estética, né? Então você tem várias formas de torcer, mas uma coisa que me marca muito é a postura que tem, e a gente conversou sobre isso no grupo também, é a postura que hoje tem o cara não é mais torcedor, ele é um consumidor do jogo. Tem essa figura também, né? Na Europa tem muita gente, a gente viaja, vai a evento esportivo para ver, como turista, né? Eu não torço para o Orlando Magic, nem para o Chelsea, quando vou ver um jogo do Chelsea. Eu vou ver o jogo, né? Vou admirar aquilo. Mas, assim, o estádio está ficando cheio de consumidores. E aí aquela postura, como eu estou consumindo, eu exijo do clube, do time, que me entregue uma vitória. Sim. E aí a postura da torcida hoje, não só aquela que vai a estádio, é aquela assim, se não ganhou, tá tudo horrível, porque eu paguei... E eu paguei a experiência. Ele não quer a experiência de estar num jogo, ele quer a experiência da vitória.
A gente sempre, o torcedor, a graça da torcida é ter a experiência do incerto, né? Da frustração de perder e aprender com a derrota, de suportar a derrota, né? Antigamente saíam as duas torcidas pela mesma rampa, de baixar a cabeça e aguentar o adversário zoando você. Hoje, o que eu vejo nas gerações mais novas, além da questão da experiência, a experiência tem que ser uma vitória necessariamente, a verdadeira ojeriza a ser zoado no dia seguinte, né? Então, não se admite mais a derrota. Então, se o time começa a desagradar, não tem aquele negócio de carregar o time. A gente é Flamengo, ó o Flamengo de novo, inescapável. A torcida é conhecida por empurrar o time. E o que o torcedor de mais antigo se ressentem é dessa falta de pegar o time no colo e falar assim, vamos lá, tá horrível, mas vamos lá. Meu amigo, você não torceu pro Maurinho, pro Walter Minhoca, né? Então, vamos carregar esse time, é até mais fácil de carregar, né? E nesse sentido, para fechar aqui, essa semana eu vi um vídeo sensacional do Southampton, que foi rebaixado agora, acho que ele foi rebaixado com muitas rodadas de antecedência, estava no meio do campeonato da Premier League, estava ameaçando ser a pior campanha da história da Premier League, e o vídeo é o vídeo para vender, é um anúncio, tem no YouTube, é só procurar lá, Southampton Season Tickets, uma coisa assim, é um vídeo para vender o Season Ticket do ano que vem, da próxima temporada, que eles vão jogar na segunda divisão. E a conversa é de um pai, parece mais que um avô com uma filha, ou de um pai com uma filha, falando, tipo assim, fomos rebaixados. Mas olha quanta coisa a gente experimentou, as vitórias, as derrotas. Mas assim, aquele sentido de comunidade, a torcida é a comunidade jogando junta. E eu acho que essa postura de consumidor é ruim. Você perde um negócio essencial no esporte, que é esse senso de pertencimento. Isso eu acho ruim. Agora, editar como vai torcer, se canta argentino, se é samba. Por exemplo, eu sou um que estranhei, por exemplo, agora canta a música da Beth Carvalho. A torcida do Flamengo canta a música Você Pagou com Traição. Isso era uma música do Botafogo, não era a música nossa, porque a Beth Carvalho sempre foi Botafogo. Né? Mas a torcida do Flamengo teve uma época que cantou isso se não me engano, pro Bebeto, né? A gente cantou isso. Eu lembro de cantar outra coisa que é impublicável nesse podcast. Melhor não. Não é isso, vou puxar já para mim aqui. A gente quase cumpriu aqui o nosso combinado, quase passou uns 3 minutinhos. Vocês deixaram o advogado falar, deu nisso. E você, cara, ele me lembrou, eu vou mandar no nosso grupo aqui do podcast. Eu vi um pedaço do vídeo, mas já vi que era maravilhoso, do Danilo, nosso zagueiro, no Sem Censura, acho que da TV Cultura. Ele falou exatamente o que você falou, Fernando, que o futebol como é hoje, como virou uma indústria, um negócio, não tem mais como ser como era. O cara jogar como ele jogava, ele querer dar show, não tem como, porque tem que ganhar sempre. Em resumo é isso, eu vou mandar para vocês verem. Eu também não vi o vídeo todo, aquela coisa que tu tá vendo vai fazer outra coisa, mas o início é exatamente o que você falou, então acho que a gente não vai conseguir fugir disso. Bom, o Felipe tá aí fora, rapidinho, desculpa. O Felipe que está aí fora pode dizer isso. Eu não vejo isso muito na Europa. Na Europa eu ainda vejo, por exemplo, algo como esse vídeo, e recomendo de verdade assistir o vídeo do Southampton, esse sentido de comunidade, de vivenciar a experiência. Não está com esse negócio neurótico de que tem que ganhar a qualquer custo. Eu não sei se o Felipe tem essa percepção aí na Europa. Sim. Eu acho que é por causa das redes sociais que são tão fortes aqui em relação a isso, aí eu acho que o pessoal alivia mais. Desculpa, Marcelo, estou bagunçando. Não, relaxa. Já estou bagunçando. E temos integrantes do nosso grupo que são da nossa idade ou mais velhos, que são chatos assim, que também não carregam o time no colo. Protesto. Bom, mudando de pato para ganso aqui, cara, eu quero trazer uma questão para vocês, que é o seguinte: o que vocês se arrependem de não terem feito porque a vida levou vocês para outros lugares? E se você teria coragem de fazer agora aos 50 anos? Eu não fiz isso porque, eu queria ter feito isso, mas
não fiz porque tive que estudar, tive que trabalhar. E agora, depois de 50 anos, você teria coragem? Ou a idade já está te embarreirando e o Felipe, que está quase 50, também pode responder isso aí. Ponto. Vai lá, os mais velhos primeiro. Vai, Fernando. Pô, rapaz, que eu não fiz e gostaria de ter feito, assim, eu não me arrependo, eu procuro não me arrepender, até porque eu acho que todos nós somos resultados das nossas escolhas e a gente tem que viver com isso, por mais que a gente tivesse gostado de fazer algo. Por exemplo, em 2019, eu fiz um ano de Escola Superior de Guerra, né, que é um curso do Ministério da Defesa, e foi até interessante porque eu acabei fazendo com a minha geração de oficiais. O pessoal que seguiu carreira estava lá, um pedaço da minha... Tinha gente da minha turma de colégio militar lá, né? E você faz várias viagens durante esse curso e visita as academias militares. E uma das viagens foi para a Academia da Força Aérea, que era um sonho meu, quando eu era adolescente, ser oficial da FAB. Chegar lá foi um negócio assim... meio estranho, uma sensação estranha, né? Você chega, como é que poderia ter sido a minha vida se eu tivesse vindo para cá? Isso ficou martelando na minha cabeça, foi um sentimento, mas eu sou hoje porque eu não fui, eu sou o que eu sou hoje porque eu não fui para lá, né? O Fernando que foi para a AFA é o Fernando multiverso, é outro. Né? Então, acho que a gente não deve se arrepender. Mas, assim, o que eu não fiz, que gostaria de ter feito e ainda tenho a possibilidade, eventualmente, de fazer, é estudar fora mesmo, passar uma temporada fora estudando. Eu tive essa vontade, esse plano de fazer isso quando tinha pouco tempo de casado, tinha passado na procuradoria, estava estudando, e lá na procuradoria tem um incentivo muito grande para estudar, vários vão estudar fora, e eu pensei em ir para a Inglaterra, para a Europa, ou para os Estados Unidos, fazer um curso, fazer um mestrado, uma pós-graduação fora, para ter essa experiência fora e juntar com a possibilidade de se aperfeiçoar em outra vivência, né, de direito, que é a minha área de atuação. E eu não fui, uma das razões, assim, a razão que a gente deu, eu e a Isabela, minha esposa, que deu um para o outro, é que a gente já estava com a Laura recém-nascida e minha filha mais velha é muito asmática, era muito asmática, né? Tinha crise de asma recorrente. E a gente ficou com medo de ir para um lugar que tivesse frio. Mas no fundo, é uma desculpa que você arruma para você para não se desafiar nesse grau, né? E assim, curiosamente, a gente viaja, graças a Deus, a gente consegue viajar muito e viaja muito no frio, né? Que é o período de férias aqui, no hemisfério norte está inverno. E a Laura nunca teve problema nenhum, mais frio que estivesse, frio seco, frio úmido. Aí já teve caso de pegar um frio danado, voltar para o Rio numa temperatura amena e ela ter ataque de asma 2 semanas depois que voltou. Então, assim, eu gostaria de ter feito isso quando tinha, sei lá, 30 anos, 30 e pouco, 35, né? Acho que eventualmente ainda dá para fazer, né? Nem alguma coisa que demanda tanta coragem assim, mas era algo que eu gostaria de ter feito e não fiz. E tu, Felipe? Primeiro fazer observações sobre a explanação do Fernando, assim, as desculpas que a gente dá para nós mesmos para não fazermos as coisas, né? Não, quando minha filha, ou quando meu filho, quando eu melhorar isso aqui, eu vou começar. Então essas são coisas que às vezes a gente vai se sabotando, né? Entre aspas. Claro que isso não é um caso, né, tão grave, assim, deixei de fazer um projeto, mas acho que é um pouco isso. Eu vou também um pouco na linha do que o Fernando falou, assim, dificilmente me arrependo, assim, ali para trás e... Mas claro, essa tua pergunta é uma provocação de coisinhas. Na verdade, ela é a segunda parte da pergunta, né? O que você vai fazer agora que você não fez até agora e agora você vai fazer? Tipo, não, né, se arrepende assim de não ter. Tu tem coragem. Tem coragem de fazer. Então, olha, eu vou falar umas 3 coisinhas. Eu fiquei pensando, elaborando, desde que você jogou isso na pauta. E assim, uma coisa. São esses belos cabelos aqui, ó. Avisa antes.
A audiência vai ficar chocada com isso. Essa hora que todo mundo desconectou. Você que está no podcast só, dê graças a Deus que você não viu essa cena. E para quem está vendo o videocast, mil desculpas. Exato. Para quem está no Spotify, o Felipe acabou de balançar os cabelos dele para lá e para cá. Só que é horrível. É uma cena lamentável, é horrível. Ainda bem que você só está ouvindo e não está vendo. Eu falei do Fernando do Multiverso, ó. É o Arnaldo Antunes do Multiverso. Exatamente. Mas prossiga, Felipe, prossiga. Então, a questão é assim, eu até por... E aí é uma coisa que eu não fiz, porque eu fui criado, né? Passei 8 anos no colégio militar, tendo que rapar o cabelo. Então acabou que minha vida acabou levando a ter cabelo sempre curto e tal, né? Comportado, a ler. Também sempre me levou ali, né? Pô, não, olha, tá na hora de cortar o cabelo e tal. Então é coisa assim, simples, é uma coisa simples de visual, mas que eu acho que também impacta no nosso jeito de encarar a vida, de ser, enfim. São coisas pequenas. Eu sempre, quem me acompanha sabe que eu já pintei cabelo, já rapei aqui, moicano e tal, mas nunca deixei crescer. Claro que eu não vou deixar, calma, gente, não vou deixar cabelão, até porque não tenho mais para deixar. Graças a Deus. Mas eu estou fazendo experimentos em relação a isso. Então, é algo que, efetivamente, eu acho que eu tô agora perto de 50, tô tentando deixar um pouco mais. Mas em relação à vida que me levou para outro caminho, eu acho que é uma coisa que eu já venho fazendo aí já há um tempinho, e esse podcast aqui é um exercício, é o que na minha profissão, eu lá atrás comecei escrevendo, a vida me levou a fazer jornalismo na internet, escrevendo na época que não era tão multimídia a internet, e de um tempo para cá, cada vez mais eu tenho me exercitado no audiovisual, e é algo que eu acho que aqui também, né, eu estou me aventurando cada vez mais e tentando me desenvolver e falar aqui e me expressar mais, cada vez mais com a boca, né, e o visual. E você, Marcelo? Então, eu parto do mesmo princípio, assim, eu costumo não me arrepender, concordo com o que o Fernando falou, que a gente tem que eu estou aprendendo cada vez mais a viver o presente, né? Viver o momento. Acho que é o nosso maior desafio, é viver o presente. A gente sempre fica pensando no que vai acontecer e olhando para trás, e eu tenho olhado muito, cada vez menos para trás. E concordo que o que a gente fez trouxe a gente até aqui, tá maravilhoso, a vida tá levando para bons lugares, para boas decisões, enfim. Mas tem uma coisa que lá atrás eu queria ser ator, cara. Então, o que me despertou? Vejam só, cara, no ginásio, né? Vamos falar da nossa geração, era ginásio. Lá no 5º ano, eu estudava na Gama Filho, que era Colégio Piedade, e comecei a fazer teatro lá. E aquilo, simplesmente, eu me apaixonei por aquilo. Achei maravilhoso. Eu não sabia disso. Você sabia, Felipe? Não, sabia que eu lembro que ele dançou break e tal, na época do break. Verdade, break dançarino. Mas ator, realmente, eu não desconfiava, não. E aí, então, faz pra você ver como é uma coisa que ficou bem reprimida, assim, amigos meus aqui mais próximos e tal, sabe? Eu falo muito isso no trabalho, inclusive. E, pô, eu me apaixonei por isso. Falei, cara, isso aqui é maravilhoso, porque eu acho que a atuação te leva para lugares onde você jamais iria na sua vida, né? Então você ser um personagem, você ser um assassino, você ser um vilão, você ser um bonzinho, você ser a pessoa com algum problema. Cara, você pode ser várias pessoas ao mesmo... Pô, então eu acho isso fascinante. Então lá atrás eu devo ter feito, sei lá, um papel de árvore, sei lá, né? Eu lembro que tinha uma música do Legião Urbana que marcou muito essa peça e tal. Só que aí, cara, foi indo, aí eu fiz um curso de teatro e tal, aí vem aquela coisa da vida. Faz curso técnico, estágio, começa a trabalhar, já comecei a trabalhar logo cedo, né? E foi. E eu sempre fui, assim, mais extrovertido, né? Nunca tive muita dificuldade de me comunicar e tal. E aí, eu já tive a coragem de fazer, na pandemia, em 2020,
eu fiz um curso de teatro online, cara. Então, assim, dentro daquelas coisas que, né, para todos nós, as coisas diminuiu muito o volume, né, na pandemia em 2020, né? E aí eu fui procurar um curso de teatro online. Foi maravilhoso, porque eu pude ali exercitar e colocar em prática, aprender outras coisas. E isso, inclusive, facilitou o que você acabou de falar. Nas palestras que eu faço, nos treinamentos que eu dou, isso me ajuda absurdamente, né? Então, isso é um pouco do que eu fiz hoje. Eu não faria assim, um curso de teatro e tal, mas assim, presencial, porque, sei lá, tem algumas coisas que eu acho que eu não vou ter mais jeito de fazer, enfim, né? Mas isso é uma parada. Então, eu já fiz um pouco, mas é uma coisa lá de trás que eu não segui e, poxa, é uma coisa que eu continuei minha vida, assim, apreciando demais. Eu adoro, cara, eu adoro ver novela, adoro ver série, filme, porque eu amo a profissão ator, acho que é muito fascinante. E leva a alegria para as pessoas, ou os sentimentos, diversos sentimentos para as pessoas, né? Mas o que eu ainda quero fazer, eu tenho vontade também de fazer, é também morar fora, ter uma experiência de morar fora. A gente até, na última vez que foi para Portugal aí, com o Felipe, né, eu e a Dani, a gente conversou muito sobre isso, a gente não sentiu aquela vontade de sair do Brasil, a gente gosta muito do Brasil, a gente gosta muito do Rio de Janeiro, a gente realmente se sente em casa no Rio de Janeiro, assim, Rio de Janeiro é minha casa, é o meu lugar, mas eu quero ter uma experiência de morar algum tempo em algum lugar, eu quero me proporcionar isso em algum momento, seja pelo trabalho numa transferência, ou seja, em algum momento depois que eu possa ter uma experiência de morar 6 meses, 1 ano em algum lugar e viver uma cultura diferente, viver e com a cabeça que a gente tem hoje, né? Então acho que seria maravilhoso, porque até em cima do que você falou, Fernando, talvez a tua experiência não fosse a mesma do que vai ser agora, né, com a tua vivência, com outra, com mais respeito ao tempo, mais respeito, mais conhecimento sobre as coisas. Então, eu tenho essa vontade aí, eu espero conseguir concretizar isso aí ainda. Ó, mãozinha. Só vem. Vem outro. Vem. Isso aí. Boa. Isso aí, bom desenvolvimento que tivemos aqui nesses 2 tópicos e agora vamos dar a minha questão para vocês, que é a seguinte. Eu tô quase na barreira dos 50, acabei de fazer 49. Então eu fico pensando, o que eu... Porque 49 é meio que também tem os ciclos, né, de 7 em 7 anos da vida, né? Cheguei e completei um ciclo agora de 49 anos. Então é algo que eu aí comecei a pensar, e agora vai começar um outro ciclo, e uma marca importante de 50, o que eu gostaria de fazer até completar 50 anos, um projeto aí de 1 ano. E aí, para vocês, eu jogo 50 anos. Eu botei na pauta até, o que você quer fazer antes de morrer? Tipo, fazer uma bucket. Que maluco, cara. Antes de morrer, falta muita coisa, se Deus quiser, então vai ter uma pauta muito grande. Vamos aproveitar o ciclo que você botou de 7 anos, né? O que a gente quer fazer, Marcelo, até os 56? Para mim dá 3 anos, para você dá 2. Pronto. Essa é a questão. O que vocês querem fazer no próximo... Ou no próximo até os 60, até os 60. Ou até os 60, ou até os 56, vocês escolhem. O que vocês gostariam de fazer, um projeto, um sonho? Aí, assim, não é exatamente o que o Marcelo falou, não que você não... Não, mas um projeto, assim, que vocês gostariam de seguir, uma viagem, enfim, o que for. Pode ir, o mais velho sempre, primeiro. Sempre eu. Rapaz... Tem tanta coisa que eu quero fazer. O Fernando já faz muita coisa, né, cara? Não, tem tanta coisa aqui. Não, mas muita coisa que eu quero fazer, né? Nesse caso aqui é o que a gente não fez. Eu estou entendendo, Felipe, assim, uma coisa que você ainda não fez, e nem teve a oportunidade de fazer, né? Eu tenho, assim, a primeira coisa muito prosaica que passou pela minha cabeça... Assim, eu falo com a Isabela, nosso próximo, que assim, viajou para vários lugares, etc. Assim, eu queria viajar de executiva. Porque assim, é muito mais caro, né? E eu viajo com um batalhão, né? São 3
Felipe, a gente se encontrou agora no carnaval, fomos em 7, que eu levei o namorado da minha filha, a namorada do meu filho, né? Mas assim, eu queria, aí é um projeto assim mais modesto, eu e Isabela íamos para algum lugar de executivo. Isso tem o seguinte, uma vez a gente ficou na primeira fila da Econômica, né? E aí a Isabela olhou para a aeromoça e falou assim, pô, não posso ficar ali, eu como aqui, não tem problema, você me dá a comida aqui, eu só quero dormir na poltrona lá da frente. Meu negócio é uma coisa muito prosaica, assim, até os 56, para fechar o círculo, vou tentar cumprir isso, mas assim, eu tenho uma lista infindável de coisas que eu gostaria de fazer. Assim, eu já estou fazendo uma, que é me meter num podcast, que é um negócio que eu nunca imaginei fazer, né? Apareceu. Boa, mas, assim, boa. Assim Olha, que é bom, nós vamos... Peraí, assim que é bom ter bastante coisa para fazer. Enquanto a gente tem bastante coisa para fazer, a gente tem a cabeça boa e persegue, é isso aí. Claro. É isso. E a gente tem que marcar esses minutos aqui para mandar a Isabela, se ela não vê o episódio todo, tem que ver essa parte, para depois ela cobrar ele. Eu quero. Não, mas isso já é um projeto nosso. A gente olha e fala assim, tinha que arrumar uma viagem assim. Mas agora tu tornou público, então agora tu vai ter que cumprir isso aí, cara. E assim, é aquele negócio assim, uma já está em universidade pública, não está pagando, né? Sobraram 2 ainda para encaminhar. Escolhe um para fazer a faculdade e o outro depois se vira. Cara, eu assim, acho que você falou, né, Felipe, assim, quando eu fiz 50, cara, eu dei um nozinho na cabeça, assim, de pensar uma pancada de coisas, né? Até de aceleração mesmo, de querer fazer muitas coisas. Porque, não sei se o Fernando passou por isso, mas você pensa assim, cara, passei de meio século. Automaticamente tua cabeça pensa assim, eu já vivi mais do que eu vou viver. Que não é uma regra, mas assim, dificilmente as pessoas chegam aos 100 anos, né? Então, pô, você viver 50 anos, cara, é uma bênção, né? Eu que passei por um desafio aí de saúde, vocês sabem, aos 44, 46 e tal, é mais bênção ainda tá ali, ter chegado aos 50 e tal, e a minha cabeça deu assim, tipo, eu não posso ficar parado, eu tenho que viver, tenho que fazer, e ao mesmo tempo, eu tenho adquirido uma paz de espírito muito grande, assim, de respira, faz isso aqui, faz isso ali, faz as coisas ao mesmo tempo, mas não vai se matar, não vai, né? Que é um pouco da nossa conversa que a gente já teve, né, entre nós três aqui, o Felipe enchendo o saco do Fernando e tal, e eu marretando também, mas eu agradeço muito, assim, de poder estar adquirindo esse, sabe, vamos para aqui, vamos para ali, fazer as coisas com mais, inclusive no trabalho, e as coisas têm dado mais certo desse jeito do que do outro. E aí, eu também tenho uma porrada de coisas que eu quero fazer ainda, muitas coisas. Esse ano, inclusive, tem sido bastante agitado. Não é uma coisa que eu não fiz, mas é algo que eu estou fazendo, mas eu quero ratificar muito. Eu queria ratificar esse posicionamento de comunicador, cara. Já que eu não consegui ser um ator, eu quero ratificar essa parada de ser um comunicador. Assim, e aí, de várias maneiras. Eu encho o saco do Felipe há muito tempo nesse negócio do videocast, né? Essa ideia nossa já foi lá atrás e agora saiu, porque eu sabia que ia ser muito legal, e não é por fazer sucesso, porque ia ser legal pra gente, assim. Mentira, tu quer ser influencer para ser patrocinado por Bet. Também, não por Bet não, mas você é safado! Tigrinho, Miachi! Não, mas não pelo sucesso, mas por isso aqui, o Fernando chegar agora é legal, mas essa questão mesmo de levar, temas legais e que são agregadores para as pessoas. Acho que tem muita gente falando um monte de merda e que não agrega em nada na vida de ninguém. Então, até no meu perfil lá do Instagram, do Conecta Lemos, eu tento levar as coisas mais ligadas ao trabalho de uma forma também diferente e que agregue. Então, é conseguir ratificar essa parada, porque como o Felipe falou, existe um desafio muito grande de para, volta, dá um gás, para e tal. Por isso que
eu vibro muito, comemoro muito a gente chegar aqui ao 19º episódio, porque não é fácil, né? Tem que ter disciplina, vários rearranjos que a gente faz aqui que vocês não veem, mas porque precisa ter persistência, né? Então eu quero realmente ser um bom comunicador. Aprendo muito com o Felipe, muitas coisas aqui ele me ensina, nos bastidores a gente conversa e tal, com o Sardinha que a gente fez curso, com o meu ex-professor de teatro, estou sempre atento, vou ver palestra, eu fico observando as pessoas e tento melhorar. Então isso, acho que assim, de curto, médio prazo é me ratificar como um comunicador. Se ficar famoso, melhor ainda! Se ganhar dinheiro, melhor ainda! Me patrocinem, mas é mais no sentido de levar uma boa palavra, uma boa comunicação, boas coisas para as pessoas, ajudar a transformar a vida das pessoas, é a minha. Porque quando a gente está aqui e ouve, a gente está se transformando também. É isso. Exatamente. E como você falou, tem muita gente falando por aí, e o bem, vamos dizer assim, o que a gente considera os caras bons, né, e tal, com boas intenções, tem que falar mais alto sempre, né? Tem que tentar falar mais alto do que a coisa que é ruim e tal, porque aí, de repente, a gente chega num, chega no outro, vai compartilhando. Acho que isso é um bom desafio. E, Fernando, ó, lembrando nosso ex-comandante de colégio militar, Coronel Casales, né? A maioria silenciosa tem que se pronunciar. É isso, boa. É isso. E aí, vou te provocar. Eu já viajei de executiva, tá? Eu também. Tá pelo trabalho. Tá vendo? Pô, nem acreditei quando saiu a passagem. Foi quando eu fui lá pra Bulgária. Lufthansa. Porra. Que coisa, hein? Caraca, talherzinho daqueles que eram antigos, né? Na aviação, né? Aquele talher mesmo. Comidinha, cardápio, como era antigamente, como era antigamente o voo normal, né? Isso é para quem pode, não é para quem quer. Não é para quem deu sorte, pô. É um misto de sorte e competência. Sim, exatamente. Sim. Não se deprecie. É isso. Fernando, voltou? Voltou. Tá entre a gente. Então, deu uma travadinha. Então, a minha, eu botei isso assim, também com uma provocação a mim mesmo, fazendo talvez aqui um compromisso público, pá! É que um desejo que eu tenho, que quando eu vim para cá, eu comecei a desenvolver mais, é fazer o caminho lá de Santiago Compostela. Eu gostaria muito, que eu acho que é uma trilha aí que todo mundo fala, né? É uma transformação, às vezes, que a pessoa tem, ou ratificação de certas coisas. Eu gostaria de fazer, conheci gente que já fez aqui, tem um cara até que está acostumado a fazer. Vamos ver se eu consigo até os 50 anos, ou se não ali perto, ano que vem, pelo menos, de alguma forma eu conseguir fazer essa viagem diante de tantas outras que começam a surgir. Eu gostaria de fazer isso. Muito bom. E é isso? É isso. Olha aí, fomos quase disciplinados, vamos dizer assim, que alguns temas invadiram um pouco mais do que a gente estava achando, mas para o primeiro tá ótimo, tá muito bom. E agora a gente tem o quê, Marcelo? Que normalmente isso continua, ou não? Continua, né? Dividir a conta e surfar a onda, com certeza. Tem que dividir a conta. Tem que dividir a conta. E aí, qual é a divisão de conta? Qual a divisão de conta que a gente tem? A gente não dividiu a conta com ninguém nesse episódio, não pensamos em ninguém. Não. Então, Vou dividir a conta com o Fernando, que ele está devendo pagar os livros, enviar os livros para as pessoas. Estão devendo, mas já foi providenciada. A culpa é dele, é do Fernando. Nós já passamos endereços, já passamos tudo e ele não mandou nada para ninguém. Já foi providenciada a entrega. Está a caminho. Se tivesse um aplicativo do Mar ao Bar para acompanhar a sua entrega, a gente ainda chega lá. Outra coisa para fazer até os 55 é introduzir um aplicativo para acompanhar a entrega do brinde sorteado para a Andressa e para o Minduim. Exatamente. É meu genro, Juan, que já vai lá em casa, já namora minha filha, tem que lamber os beiços. Não vai ficar ganhar livro também. Arrego! Quer mais o quê? Gelatina? Arrego! Meu filho, tu tá ferrado. Dá um livro para ele que tá saindo no lucro.
Vou dar uma bula de remédio. Eu tenho uma divisão de conta para fazer, mas assim, o que acontece? Não é exatamente uma mensagem que entrou nas nossas redes sociais. Na verdade, entrou para mim direto, que é de um outro amigo meu de colégio militar, que é nosso. Tá na nossa audiência, estava ali sem se manifestar tanto, que é o Max Arnor, o famoso Preju do colégio militar. Depois eu conto a história de por que Preju, mas vocês devem imaginar. Mas ele mandou para mim quando ele ficou sabendo dessa coisa da geração, e enfim, viu o último episódio, ele mandou um videozinho bem bacana, que eu vou tentar compartilhar. Eu vou botar talvez, quem sabe, vai entrar aqui na edição. Olha aí. Ou dos nossos canais, ou nos nossos canais. Dos nossos canais, alguns dos nossos canais, sobre a geração Z no trabalho, que é de um perfil aí, Jô Pires. E ele me mandou como uma contribuição para falar sobre essa coisa das gerações, que a gente falou na última, né, sobre veterano, e aí como a geração Z se reage a algumas coisas de trabalho. E, é claro, jocosamente, mas é uma divisão de conta boa aí que tem. Legal. Então, depois da divisão de conta, tem que surfar a onda, que imagino que também tu não viu nada. Vamos surfar. Eu pensei, eu sabia que o quadro é fixo, pensei nisso. Aí, então, vamos surfar a onda. Eu vou falar a minha logo. Cara, tem um cara que eu tenho visto muito ele, acompanhado bastante, assim, tanto nos eventos que eu tenho ido, assim, quanto nas redes, que é o Diego Barreto. Ele é o CEO do iFood. Esse cara tá muito à frente, assim, ele tem uns pensamentos muito disruptivos, assim, de inovação bem legais, né? Então, ele no Instagram tá como Diego C. Barreto. Diego C. Barreto, é o CEO da iFood. Então, acho que vale acompanhar esse cara, porque ele coloca... A última que eu acabei de ver aqui dele é agora uma parceria com a Uber, onde você vai poder pedir comida na Uber e no iFood, você vai poder pedir o carro, enfim, vão dominar o mundo, né? Eles chegaram a 120 milhões de entregas, uma parada assim. É absurdo, porque o cara pensa muito na frente. Então, vale a pena aí quem é de mundo corporativo e tal, acompanhar um pouco aí as coisas do Diego Barreto, que é um cara bem inteligente e à frente do seu tempo. Já botei aqui para seguir. Boa. E a tua? Vou eu? A minha... É engraçado eu ficar surfando onda, que dos três aqui, eu sou o que nunca pegou onda, para não dizer que eu nunca peguei onda, na época do Moribug, né, do bodyboard. Fui com meu amigo Correia, Eduardo Correia, meu amigo de colégio militar. A gente foi uma vez, ele tinha uma prancha sobrando, eu, para conseguir passar a arrebentação, levei horas. Fui uma vez, peguei uma onda michuruca e não voltei, não consegui voltar. Fiquei 2 horas na praia, peguei uma onda, né? Eu sou o que não pega onda. E para vocês verem, eu sou ruim de bola também. Vocês podem ver, ó, tem uma bolinha amarela ali, ó, atrás do Marcelo, de futebol, a mesma bola de futebol atrás do Felipe, e atrás de mim, nada. Porque eu sou muito ruim de bola. Todos os genes futebolísticos de seu Belmar foram para Felipe. Mas tu é bom de resenha, mas tu é bom do bar ali. Eu sou bom do bar. Mas mesmo assim eu não bebo muito pouco, não bebo cerveja. É um chato. O podcast estava muito animado, eles trouxeram para eu fazer um contraponto. Olha como pode ser. Felipe. Assim, voltando aqui. A minha dica a onda que eu andei pegando, que eu estou pegando aí nas últimas 4 semanas, é a série de podcast do Neymar. Na verdade, dos dois Neymares, né? O pai e o filho. É um podcast do All Prime, né? Que é com Juca Kfouri e um outro repórter que eu não sei, sinceramente, eu não guardei o nome, vou me penitenciar aqui, mas muito boa, assim, tem um olhar crítico, né, que muita gente já adotou em relação tanto ao Neymar pai quanto ao Neymar filho, mas também explica muito das razões e dos processos que a família
tem aí no desenvolvimento do Neymar como astro do futebol. É muito boa a série, vale acompanhar. No All Prime, um podcast do All Prime, tem no Spotify, em outras plataformas de som. Boa. Eu entrei aqui, mas ainda não consegui identificar quem é o jornalista que você falou. O Juca Kfouri com mais alguém, né? Mas a gente busca aí. Vou catar aqui. Vou botar na tela. E a minha onda... Minha onda foi um filme que eu vi hoje aqui no cinema. Tive um tempinho aqui para ir ao cinema durante a semana. Tava uma promoção boa aqui, R$3,50 o ingresso. Que beleza. 3 dias de R$3,50 aqui, €3,50. Façam as contas aí. E eu vi um filme, era o único que estava ali no início da tarde, que estava disponível. Acabou que era um filme que eu queria realmente... Não sabia, não conhecia esse filme. Thunderbolts. Já ouviu falar? Não. Eu vi semana passada. Você viu? Muito bom. Tem muita gente dizendo que está resgatando o espírito original da Marvel. É meio um Guardiões da Galáxia para substituir os Avengers, né? Enfim, é um grupo ali de anti-heróis que se formam para serem os novos Avengers, e tem um elemento lá no meio que ele causa algo dentro do filme que é a questão psicológica, que é mais ou menos o cerne da questão do filme, além da ação toda, que é o lance da pessoa, coisas psicológicas, né? De você trabalhar ali, você você olhar para o abismo, é uma coisa que eu às vezes falo, né? Olhar para o abismo e não deixar o abismo te engolir, né? O abismo da depressão, da tristeza, da coisa chata da vida. E é o que a gente tenta aqui nesse podcast, levantar o astral, tá sempre para mandar mensagens positivas para todo mundo, e é com essa mensagem aí que eu amarro esse surf de onda aí. Vamos lá. Surfada. Essa E para não deixar triste, é Pedro Lopes, para o Pedro Lopes não ficar triste olhando para o abismo, o outro jornalista da série é Pedro Lopes. Boa. Amarra aí, Marcelo. Então é isso. Então, passou a régua, novo formato, com sucesso maravilhoso. Agradecer ao Fernando por aceitar, e agora não tem mais como fugir, está enlaçado, não vai sair mais. Então, lembrando, vamos fazer uns remembers aqui. Teacher Letícia, remember! Então agora, formato quinzenal, lançado às segundas-feiras. O primeiro agora nesse formato, esse primeiro da segunda temporada, episódio 19, vai entrar dia 19 de maio, e neste formato, então, no YouTube do Mar ao Bar, Spotify do Mar ao Bar, TikTok do Mar ao Bar e Instagram do Mar ao Bar Oficial, nossas redes. Segunda-feira, o Felipe resolveu trabalhar e vai lançar a nova temporada, e é isso. Valeu, galera. Abraço, pessoal. Valeu, até de repente.